Bem-vindo a todos e todas a essa penúltima aula da nossa disciplina, hoje tratando do capítulo sobre o capital portador de juros. Então, nós vamos partilhar aqui o nosso PowerPoint com essa aula de hoje. O capital portador de juros é o capítulo 21, o terceiro volume do Capital. Ele está localizado numa seção, que é a seção 5 do livro, e essa seção toda se chama cisão ou separação, né, ou divisão do lucro em juro e lucro do empresário, o capital portador de juros. É uma seção que contém 16 capítulos, ou seja, quase 300 páginas, todas relacionadas ao sistema de crédito, sistema bancário, capital fictício, todos os fenômenos relacionados à esfera financeira. Os capítulos que nós abordaremos nesta e na próxima aula são esses dois somente. O capital portador de juros e o capítulo 23, a gente pula o capítulo 22, o capítulo 23 que se chama Juro e Lucro do Empresário. Aqui vocês têm um resumo que eu deixo para vocês estudarem depois, senão eu teria que ler o resumo e não cabe aqui. Todo o problema que enfrenta o capítulo, e que nós enfrentaremos também, é como entender essa nova mercadoria, que é o próprio capital como mercadoria. Mas agora nós tivemos todo tipo de mercadoria possível e imaginável, tangíveis e intangíveis, e inclusive a força de trabalho como mercadoria, mas não tínhamos experimentado ainda essa nova experiência, que é o próprio capital se tornar mercadoria. E o capital se torna mercadoria uma vez que a economia capitalista se desenvolve e produz a taxa média de lucro, gera a taxa geral de lucro. Nesse momento, qualquer soma de capital pode gerar o lucro médio. Então, qualquer soma de capital pode ser negociada como um valor capaz de se aumentar a taxa média de lucro. Então, o possuidor dessa quantia de valor, dessa quantia de dinheiro, ele pode vender esse valor de uso e ele estaria, assim, vendendo o valor de uso de produzir o lucro médio. E dessa forma, o dinheiro se transforma em mercadoria comprada e vendida, como vocês sabem muito bem, no mercado de dinheiro. Então, o dinheiro se transforma em mercadoria capital. Claro que o valor pode ser emprestado não somente na forma de dinheiro, ele pode ser emprestado na forma de valores de uso também. Por exemplo, uma máquina, um navio, matérias-primas podem ser emprestadas, mas todos esses valores de uso são emprestados enquanto somas de valor, porque a única maneira de aferi-los é através da sua magnitude de valor. E, portanto, eles, na verdade, são emprestados de forma parecida com o empréstimo de dinheiro, mas diferente porque o seu refluxo depende da natureza do valor de uso emprestado. Por exemplo, uma máquina, o refluxo para o dono da máquina desse empréstimo se dá na forma do juro, de acordo com o período de tempo que a máquina fica emprestada, e a depreciação da máquina durante esse período de tempo. Ao término desse período de tempo, a máquina retorna, já envelhecida, gasta, mas ele recuperou a depreciação e também ganhou os juros em cima desse empréstimo. Materiais, componentes e matérias-primas refluem de forma diferente, refluem à medida que são utilizados e que funcionam como capital circulante, retornam na primeira rotação e são pagos imediatamente. E, de qualquer modo, o capítulo se concentra
no estudo do dinheiro enquanto mercadoria capital, porque a forma mais conspícua da mercadoria capital é o dinheiro. Então, o empréstimo do dinheiro e a sua transformação em capital, né, para o prestamista, aquele que dá o dinheiro emprestado, e para o capitalista, que nós vamos chamar de capitalista ativo, que toma o dinheiro emprestado, ele faz um duplo desembolso. O primeiro desembolso é o desembolso do prestamista para o capitalista ativo. Então, você que tem dinheiro, me empresta e eu utilizo esse dinheiro no ciclo do capital industrial ou no ciclo do capital comercial, seja lá o que for. Então, a gente usa DP para o dinheiro que sai das mãos do prestamista e DA, o mesmo dinheiro nas mãos do capitalista ativo. Então, essas somas são iguais, mas em mãos diferentes. Então, um duplo desembolso, porque primeiro o prestamista passa o dinheiro para o capitalista ativo e depois o capitalista ativo transforma esse dinheiro na primeira metamorfose do capital, na primeira fase do capital, que é a compra dos elementos que vão iniciar o percurso do ciclo do capital, como nós já estudamos anteriormente. E como nós estudamos anteriormente, esse dinheiro que é aplicado pelo capitalista ativo, ele retorna no final aumentado, como nós já vimos, aquele percurso na qual a primeira fase é a compra, depois a produção, depois mercadorias que têm um valor a mais, que é a mais-valia realizada pelos trabalhadores, e finalmente a venda com a qual o capitalista realiza a mais-valia. Então, esse é o final do ciclo do capital, seja ele industrial ou comercial, realiza o primeiro refluxo do dinheiro. O segundo é o retorno desse dinheiro às mãos do prestamista, o pagamento do principal, digamos assim. Evidentemente, o pagamento do principal é acrescido de uma parcela do lucro obtido. O capitalista monetário, ele alienou, digamos assim, o seu dinheiro, né? Ele alienou o seu dinheiro enquanto capital. Então, ele espera obter uma parte do resultado do seu emprego ativo. Ele espera obter um ganho em relação ao volume de dinheiro inicialmente adiantado por ele. Então, essa parte do lucro que é paga pelo capitalista ativo ou capitalista monetário é o juro. Então, aqui nós temos um exemplo, em termos de representação gráfica, desse sistema todo. O capitalista passivo, ou o prestatário, o prestamista, digo, ele empresta o dinheiro para o capitalista ativo. E aqui nós temos um ciclo do capital representado como o ciclo do capital dinheiro. A gente começa com o ciclo do capital dinheiro, obviamente, porque o valor inicia enquanto dinheiro, então a gente tem que usar aqui o ciclo do capital dinheiro. No final do ciclo do capital dinheiro, a gente tem a venda das mercadorias, que realiza uma massa de dinheiro maior do que o dinheiro tomado de empréstimo inicialmente. E essa soma tem que se dividir em duas partes. Uma parte tem que voltar como o principal, né, o empréstimo, ao prestamista, aumentada dos juros. Então, aqui a taxa de juros vezes o principal dá um montante de juros que se pagará ao prestamista, ao credor. E o que fica para o capitalista ativo é o quê? Essa soma de linha menos o que se paga de volta. Então, o capitalista retém essa quantidade aqui, que nós vamos ilustrar depois,
o que ela significa. É importante só enfatizar que essa seção aqui do capital do prestamista ao prestatário, aqui faltou um A aqui do capitalista ativo, essa seção aqui, ela ó, vou ler, não é um ato do processo cíclico, ela não representa um ato do processo cíclico, é apenas uma seção, um passar de bastão entre o capitalista prestamista e o capitalista ativo. Então, ela só introduz esse ciclo, permite a introdução desse ciclo, mas ela não tem nada a ver com ele, essa primeira seção. Então, isso dá a aparência de que essa relação é independente do ciclo. Isso é importante para entender a mistificação da valorização do capital portador de juros. E aqui é o exemplo. É o mesmo sistema, o mesmo esquema ilustrativo, mas com um exemplo numérico, no qual o empréstimo é de 100, a taxa média de lucro é 20% e a taxa de juros é 5%. Então, o que nós temos? O capitalista prestamista, o credor, empresta 100 para o capitalista ativo, que emprega no ciclo do capital industrial. Poderia ser um capital comercial também, mas aqui nós usamos o capital industrial como vocês veem, porque tem a produção. No capital comercial não tem produção. E esse capital se valoriza à taxa média de lucro de 20%. Portanto, obtém 20 de valor a mais do que o capital que foi emprestado. Mas esse dinheiro não pode ficar todo nas mãos do prestatário, do devedor, porque ele tem que voltar para as mãos do credor. Então, voltam 100, acrescidos de 5%, que é a taxa de juros, sobre o valor de 100. Então, voltam 105, e fica aqui 15. 120 menos 105. Aí, o Marx faz uma longa demarche diferenciando capital dinheiro e capital mercadoria de mercadoria capital. Então, basicamente, o que ele vai dizer, para resumir a história, é o seguinte: o capital dinheiro e o capital mercadoria, eles entram na circulação não enquanto capital e não enquanto capital. Quando o capital inicia o seu ciclo e compra, não é a compra que define esse dinheiro como capital, é a conexão dessa fase de compra com as outras fases do ciclo, que, digamos assim, carimbam esse primeiro momento como um momento de um ciclo de expansão do capital. Mas o capital entra como dinheiro, ele funciona como dinheiro na circulação. E o capital mercadoria, ou seja, as mercadorias, quando estão a ponto de serem vendidas, elas não são vendidas enquanto capital, elas são vendidas enquanto mercadoria. Elas representam capital na medida em que elas contêm mais-valia e sua venda significa uma fase de todo o ciclo do capital. Então, ele enfatiza bastante isso aí. No movimento total do ciclo, o dinheiro e as mercadorias que contêm um valor a mais, elas só podem desempenhar o papel de dinheiro e mercadoria. Então, as mercadorias não são vendidas ao comprador como capital, e o dinheiro não é comprado, não é usado para comprar mercadorias do vendedor como capital, são usados como dinheiro e assim sucessivamente. Aqui repete um pouco, mas o método da ênfase. Então, como momento da circulação, o capital nunca aparece como capital, somente como mercadoria ou dinheiro. Essa aqui é a ênfase básica. Vocês vão entender por quê. Por quê? A mercadoria capital é um pouco diferente disso aí. Primeiro, a mercadoria capital ela não se troca como as outras mercadorias. Quando o prestamista cede a mercadoria capital, ele não recebe nada em troca.
Então, é um desembolso sem nada dado em reciprocidade. E o valor de uso também é sui generis, porque o valor de uso é o valor de uso de produzir valor a mais, né? Então, isso tem consequências interessantes a respeito da comparação entre as duas... da comparação como nós vamos ver depois. Então, não sendo objeto de troca, ao converter-se em mercadoria, o capital só pode ter sua venda realizada enquanto empréstimo. Isso é interessante, né? Como a sua cessão não realiza uma troca e, portanto, não é definitiva, essa venda, na verdade, se realiza enquanto um empréstimo, porque ela tem que retornar. É uma venda que pressupõe, não tendo recebido nada em troca, que a mercadoria que foi cedida tenha que ser retornada. E a forma de expansão dessa mercadoria capital é também sui generis, no sentido de que ela não expressa nenhuma intermediação. Na verdade, o dinheiro emprestado pelo prestamista retorna como um dinheiro a mais. Então, ela funda a impressão, a imagem de que o dinheiro tem o poder de gerar dinheiro a mais. São duas relações jurídicas que fundamentam esse desembolso e o refluxo desse dinheiro às mãos do prestamista. Primeiro é o desembolso do prestamista, que é separado do processo de reprodução real, é apenas um desembolso garantido como relação jurídica, e depois o reembolso, que é uma segunda transação jurídica complementar à primeira e que sela o fim da relação entre credor e devedor. Então, como são relações jurídicas, o fluxo e refluxo do dinheiro tem aparência de movimentos arbitrários, são mediados por relações jurídicas e não pelo processo real de reprodução, tal como nós vimos anteriormente na nossa ilustração gráfica. E parece não ter nenhuma relação com o processo de reprodução real. Então, a valorização do capitalista monetário aparece como uma figura exterior ao movimento de reprodução do capital. Parece simplesmente como uma mágica de realização de mais dinheiro através de dinheiro. Então, parece que o capital do capitalista monetário, aquele DP, nunca tenha se despojado da sua forma de dinheiro, porque ele sai na forma de dinheiro e retorna na forma de dinheiro aumentado. Então, ele cria a mística da valorização do dinheiro por ser dinheiro. Então, todo o processo que existe entre cessão e devolução, entre o primeiro ato de empréstimo e o ato final de refluxo às mãos do prestamista, é obliterado por essa aparência de que o dinheiro gera dinheiro independentemente de qualquer relação social real. O pressuposto, né, dessa transação jurídica é, de fato, aquele primeiro refluxo do capital, no qual ele volta aumentado de 100 para 120. Mas isso aí desaparece da relação, porque a única coisa que aparece é o retorno do capital como 105 em relação ao primeiro capital de 100 que foi desembolsado. Então, o movimento total, que é esse aqui, o movimento de expansão, que é a base sobre a qual se dá o pagamento, o retorno de D às mãos do prestamista aumentado do juro, e esse refluxo aqui, que é garantido e fundamentado pelos
pela reprodução do capital real, é apagado porque aparece simplesmente como D de linha. Aqui é a soma de 100 e aqui é 105. Então, o capital que se acresce, parece que se acresce de valor em virtude de um contrato que estipula um pagamento de juro pelo dinheiro tomado de empréstimo. Então, isso aqui parece o resultado de um contrato. A valorização aparece como resultado do próprio capital, resultado do próprio dinheiro, independentemente de qualquer relação social na qual se extraia valor a mais a partir do qual este valor a mais é pago. Então, o valor a mais aparece devido ao próprio dinheiro, como nós já dissemos. Então, o capitalista monetário empresta a soma como capital, ela deve voltar aumentada, e esse aumento aqui, como vocês podem ver, essa soma é maior do que a soma emprestada pela quantia da multiplicação da taxa de juros pelo dinheiro emprestado. Então, como a taxa de juros era 5% vezes 100, dava 5. Então, essa é a parte do lucro médio que o capitalista em atividade deve pagar pelo valor de uso do dinheiro enquanto capital. Então, aqui nós temos um aprofundamento do que, de fato, o capitalista monetário aliena o prestatário. A gente já sabe. Numa venda normal, quando se vende uma mercadoria, não se aliena o valor, se aliena o valor de uso. Porque o valor, você mantém recebendo o dinheiro que a quantia vale. Então, há uma alienação do valor de uso justamente para obter o valor. Então, o valor apenas passa da forma mercadoria, a qual você possuía, para a forma de dinheiro a qual você possui agora. Então, qual é o valor de uso que o capitalista monetário aliena? Qual o valor de uso o capitalista monetário aliena? A gente já sabe. Ele aliena o valor de uso de produzir o lucro médio. Nas demais mercadorias, o valor de uso é consumido, é destruído pelo consumo e desaparece. E junto com o desaparecimento do valor de uso, desaparece também o valor dele. Já o consumo da mercadoria capital é diferente. É através do consumo da mercadoria capital que se preserva o seu valor de uso e que se aumenta o seu valor. É curioso, mas ao mesmo tempo bastante interessante. Aqui, vocês vão poder estudar linha por linha. Eu não vou repetir isso aqui, mas notem que aqui a gente compara as mercadorias regulares com a mercadoria capital. E cada linha corresponde, a gente podia ter numerado, e cada número daqui corresponde ao mesmo número daqui, mas como elas estão em paralelo, eu consegui colocar tudo junto, tudo na mesma direção. Então, quando você lê aqui, por exemplo, o comprador paga o valor, quando se vende mercadorias normais, o comprador paga o valor dela. O comprador não paga o valor. Quando o comprador de um empréstimo obtém um empréstimo, ele não paga o valor do empréstimo, senão ele teria que pagar o empréstimo de 100, ele teria que pagar o valor de 100. Então, ele não paga o valor, ele paga pelo valor de uso. E assim vai, vamos ver outro. Mediante o uso, a mercadoria se destrói. Mediante o uso, o capital mercadoria se valoriza, ele se mantém e se valoriza. E assim sucessivamente. O preço expressa o valor. Os juros expressa a valorização do capital emprestado. E assim sucessivamente. E o último é bem importante. No preço das mercadorias, a flutuação dos preços ao redor dos preços de produção, que nós já estudamos, são causadas pela desequilíbrio entre oferta e demanda.
Então, tem um centro de gravidade, que é o preço de produção, em relação ao qual o preço de mercado varia dependendo das condições de oferta e demanda. No caso do juro, não há essa flutuação da taxa de juro, digamos assim, de mercado em relação à natural, porque não há uma taxa de juro natural. A oferta e demanda de dinheiro para empréstimo e demanda de dinheiro para enquanto capital é que determinam o nível da taxa de juros. Então, não há um nível natural ao redor do qual a taxa de juros de mercado flutua. A taxa de juros é determinada diretamente pela demanda e oferta de dinheiro. Então, aqui tem algo importante, que é que como é que se faz para que os dois desembolsos se realizem como capital? Tanto o desembolso do capitalista monetário, o prestamista, quanto o desembolso do capitalista ativo. É o mesmo dinheiro. É o DP, o dinheiro nas mãos do prestamista, se transforma no dinheiro nas mãos do capitalista ativo, porque aqui ele vai iniciar o ciclo do capital industrial. Ele tem que se tornar capital para os dois. Então tem que aumentar o valor para os dois. Como é que pode? Somente pode ocorrer isso com a divisão do lucro médio entre um e outro. Então, de novo, de acordo com o nosso exemplo, o capital de 100 produz 20 de lucro médio, esse 20 de lucro médio tem que ser repartido entre o capitalista prestamista e o capitalista prestatário. A parte que cabe ao capitalista... Está errado aqui. A parte que cabe ao prestamista, que precisa ser corrigido, se denomina juro. Prestamista é o credor. Então, esse juro é o preço do capital, mas é o pagamento pelo valor de uso do capital. Porque note que o capital não é comprado, ele é emprestado. Então, esse preço do capital, na verdade, é o pagamento pelo valor de uso durante o tempo que ele é emprestado. Ele aparece como preço do dinheiro, mas o preço do dinheiro é uma expressão irracional, porque significaria que 5 é o preço de 100. E como a gente sabe, o preço é a expressão do valor. Então, a gente não poderia ter um preço de 5 de um valor de 100. É um preço irracional. Na verdade, ele representa esse preço irracional porque ele diverge radicalmente do valor emprestado. Então, o que é esse preço? Na verdade, é o preço que se cobra por ceder o valor de uso do capital de produzir o lucro médio. A parte restante do lucro médio cabe ao capitalista em função e se denomina lucro do empresário. Então, juro e lucro do empresário somam o lucro médio. As possibilidades, as propriedades dessa divisão serão analisadas na próxima aula. E aqui vocês têm as ideias principais, que também, junto com o resumo, ajudam a fortalecer a compreensão. Então, uma vez formado o lucro médio, qualquer soma de dinheiro é capaz de produzir o lucro médio. Nessas condições, qualquer soma de dinheiro pode ser comprada e vendida, e, portanto, o próprio dinheiro se transforma em capital, a mercadoria capital. O mesmo valor deve se realizar como capital para ambos, né? O lucro médio é obtido através do uso do dinheiro enquanto capital e deve ser repartido entre capitalista monetário e capitalista industrial ou comercial. A parte do lucro médio paga pelo capitalista ativo ao capitalista monetário é o juro, que é o preço do valor de uso do capital. E a parte que o capitalista ativo retém é o lucro do empresário. E aqui, de novo, a ideia
uma ideia importante que está desenvolvida no capítulo 22, que a gente pula, porque nós vamos daqui para o 23 direto. A taxa de juros não obedece nenhuma lei, exceto ser regulada pela quantidade de dinheiro em oferta e a quantidade de dinheiro demandada enquanto capital. Somente que essa taxa de juros tem que se situar abaixo da taxa de lucro, ou seja, a taxa de lucro média da economia é o teto superior em relação ao qual a taxa de juros só ultrapassa em épocas de crise. Senão, em períodos normais, se a taxa de juros fosse maior que a taxa de lucro, não haveria demanda, porque o capitalista em função não poderia realizar nenhum lucro, já que ele teria que pagar mais do que ele recebe. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que foi um pouco mais rápida. À medida que a gente vai chegando no final da nossa disciplina, a gente vai ficando mais craque nessa função de videoaulista. E estaremos aí de plantão. Não sei, eu preciso me comunicar com a professora Daiane para saber se essa segunda-feira nós teremos aula ou não. Mas ficamos de alerta em relação à nossa aula síncrona para a resolução de dúvidas. Então, até a aula 22, na qual trataremos do capítulo 23 do livro 3 do Capital. Até logo a todos e todas.